Próximo. De 2004, da FUVEST. A autoridade do príncipe é limitada pelas leis da natureza e do Estado. O príncipe não pode, portanto, dispor de seu poder de seus súditos sem o consentimento da nação e independência da escolha estabelecida no contrato de submissão. Aí é o Diderot, enciclopedista, e aí, tendo como base o texto da enciclopédia, é correto afirmar que o autor pressupunha, como os demais iluministas, que o direito de cidadania política era iguais para todos os membros sociais e étnicos. Iguais para todos. Quando ele coloca etnia, não. Porque nós temos a prática da escravidão. Então, muitos dos iluministas, eles não contrariavam a escravidão. Então, o item A está errado. Porque quando eu falo de grupo étnico, não é só na Europa, eu estou falando no geral. E aí, quando se propaga essa ideia iluminista, ela se propaga no geral. O item B. Propunha um princípio político que estabelecia as leis para legitimar o poder político e poder republicano e democrático. Um dos princípios políticos de estabelecer leis nessa configuração de Estado é a separação dos poderes. Então, o príncipe, ele, dependendo do local, se fosse uma monarquia parlamentarista, como na Inglaterra, o parlamento é que decide. O rei, ele observa e pode dar alguns pontos, mas a decisão final se torna do parlamento. Já na República Democrática, nesse princípio, como na França, o príncipe já não existia mais, como diz no texto. Então, o item B, ele está errado. C. Apoiava uma política para o Estado, submetida aos princípios da escolha dos dirigentes da nação, por meio do voto universal. Quem seriam esses dirigentes? E esse voto universal? Não seria uma forma de contrato de ascensão? Então, se contraria o príncipe. Então, eu descarto o item C. Acredita, como os demais filósofos do iluminismo, na revolução armada como único meio para a deposição dos monarcas absolutistas. Não, não era o único meio. Poderia haver outros meios, como um diálogo. Porém, determinar como um único, aí eu já atentem-se a essas questões que trazem ideia de exclusividade, único, apenas um, observe, não era o único meio, então descarta. Chega a necessidade disso? Chega, porque o diálogo não conseguiu ser feito, então as armas eles pegaram, mas não era a única forma, então o item D está errado. Defendia, como a maioria dos filósofos iluministas, os princípios do liberalismo político que se contrapunham aos regimes absolutistas. Perfeito. No regime iluminista, nas ideias iluministas, na prática liberal, eu não tinha essa ideia dos regimes absolutistas e nem a imposição do rei como uma determinação de valores. Então, o item correto seria o item E.